Jesus, presença que transforma. Cada música tinha alguma coisinha da ministração, Jorge. Glória a Deus, por deixar o Deus fluir, né? Aleluia. Então, querido, queria que você abaixasse sua cabeça, sua fronte mais uma vez. Gostaríamos de orar e pedir para que o convidado especial faça algo mais especial ainda, de forma particular no seu coração. Muito mais do que as minhas palavras, Senhor, aqui, nessa noite, que o Senhor possa trabalhar com o Teu Santo Espírito amável, Teu Santo Espírito que nos constrange, que vai no fundo do nosso coração, alcança o mais profundo da nossa alma, onde nós nem sabemos que há coisas, mas o Senhor vai lá e o Senhor limpa, o Senhor restaura de uma forma tão maravilhosa e especial. E eu peço que mais do que as minhas palavras possam chegar, Senhor, o Teu Espírito aí, do lado de cada um, no coração, no interior de cada um, possa fazer uma obra muito maior, Senhor. A obra que o Senhor tem preparado para a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Amém, querido? Então, eu e você, como cristãos que somos, amém? Cristãos fervorosos, nós temos algo muito especial que o próprio Deus colocou na nossa vida. Mas esse algo especial precisa aflorar quanto antes, precisa ser externado, tantas coisas na nossa vida e não ficar guardado, muitas coisas dentro de nós, mas fazermos com que isso seja mostrado para o mundo, e isso vai fazer toda a diferença, com certeza, na vida das pessoas por onde nós formos. E esse grande papel que nós temos, transformador, o que é? É a sua presença, é a minha presença. Porque aonde nós andamos e nós vamos, vai alguém junto conosco. Vai o próprio Espírito de Deus que diz que onde nós estivermos, Ele estaria conosco, Ele estaria habitando dentro de nós. Então a sua presença e a minha presença, ela é importante nos locais onde nós vamos. E é sobre isso que eu queria iniciar isso. Existem pessoas, vocês conhecem, talvez você seja uma delas, e eu declaro que você, se não é, será. Aonde você vai, o ambiente se transforma. Você conhece pessoas assim? Que às vezes o ambiente está triste, está pesado, e você chega e esse ambiente é transformado. Muitas vezes vamos em alguns lugares assim, até de muita tristeza, né? E daqui a pouco as pessoas já estão rindo por causa da sua presença. E é isso que Deus quer de nós mesmos, sabe? Nós, como crentes fervorosos, chega um tempo que nós temos que demonstrar a alegria do Senhor, que a presença do Senhor nas nossas vidas, ela causa um impacto onde nós vamos, porque não podemos guardar isso para nós. Um Deus tão grandioso, que está dentro de nós, mas não cabe dentro de nós, é muito maior que isso, Ele extravasa, e esse extravasar do Senhor precisa ser a alegria que move a sua vida, a alegria que contagia as pessoas, a alegria que transforma ambientes. E Jesus era um especialista, queridos, em transformar pessoas e ambientes. Por onde Ele passava, o impacto era violento. Toda vez que eu leio as passagens bíblicas de Jesus, principalmente os evangelhos, isso move o nosso coração. Como pode alguém fazer tanto em tão pouco tempo? Jesus chegava, não precisava muitas vezes falar, mas a sua presença era tão grandiosa, restauradora. Isso impactava as vidas, transformava, curava. E Jesus aqui na terra, nesses 3 anos e meio, né, de ministério, nós vemos que frequentemente algo interessante acontecia. Jesus, ele gostava de ir a lugares simples. Jesus gostava de ir até pessoas que muitas vezes eram consideradas insignificantes, para dar o significado para elas. E até esses lugares que não eram nada, para transformar esses lugares e trazer importância onde eles não tinham. E é sobre isso que a nossa presença também precisa ser todos os dias. E um dos lugares que Jesus ia, ele gostava de estar, era Betânia, uma cidadezinha, um vilarejozinho muito pequeno que chamava Betânia. Eu queria que vocês guardassem esse lugar, Betânia. Betânia significa lugar sem valor, lugar desvalorizado, desfavorecido. E eu queria que você entendesse muito mais do que as minhas palavras, o que eu quero dizer com isso.
que Jesus tinha prazer em ir nos lugares onde não tinha valor, os lugares onde tinha um conceito de lugar desfavorecido, o lugar pequeno, simples, era aí que Jesus entrava e transformava esse lugar. E interessante que nessa cidade, ela foi realmente transformada com a passagem de Jesus em Betânia. Como eu falei, Betânia era um vilarejo a 3 quilômetros atrás do Monte das Oliveiras, próximo de Jerusalém, a 3 quilômetros de Jerusalém. Então tinha Jerusalém, tem o Monte das Oliveiras em Jerusalém, e ele ficava para trás, no vale, a 3 quilômetros. E é o lugar que Jesus ia visitar alguns amigos seus, principalmente Lázaro, Marta e Maria. É o lugar que ele gostava de ir lá de vez em quando com os seus discípulos, para ter uma comunhão com eles, e também é o lugar para os tempos de descanso de Jesus com eles. Jesus gostava de estar lá, vamos dizer que seria um oásis para Jesus, para estar nesse lugar. Ele gostava de estar lá, ele se retirava para estar nesse lugar. Mas além do lugar de refúgio para Jesus, um oásis, um refrigério na vida dele, era um lugar onde ele manifestava tanto o Jesus homem, a sua humanidade, porque ali fala que nesse lugar Jesus chorou, tanto ele também manifestou a sua divindade, porque ali ele trouxe vida a quem estava morto, e fez ressuscitar alguém nesse lugar, que nós vamos falar também hoje. E essa história, então, nós conseguimos ver, e toda a história de Jesus, aonde ele ia, o que ele fazia, todas as coisas não eram por acaso. Foi desenhada por Deus. Nada que Jesus fez ou passou foi por acaso. Ou seja, tudo o que ele fazia tinha um propósito. E esse propósito, sabe, um propósito efetivo? Porque uma coisa é você ter um propósito, mas você não chegar nesse propósito. Uma coisa é ter um propósito, Jesus tinha um propósito, mas ele era efetivo no propósito. Aonde Deus mandava, ele ia, acontecia. Deus mandava ele fazer tal coisa, ele ia e acontecia. É isso que nós precisamos na nossa vida. Não havia coincidências nos acontecimentos de Jesus. Por onde ele passou, não havia coincidência. É o plano do céu sendo materializado na terra através de cada passo, cada gesto, cada lugar que Jesus ia. E assim Jesus foi com a minha vida e com a sua vida. Não foi coincidência você estar aqui. Não foi coincidência você nascer. Não foi coincidência você passar pelas coisas que você passou, sejam elas boas ou más, mas Deus tem um propósito em todas elas. Não há nada que saia do controle de Deus, querido. Então, João 15, 16, nós sabemos que Ele que nos escolheu. Então a Bíblia fala, não foste vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós, diz o Senhor. Ele escolheu você. Ele priorizou você, Ele te ama. Isso você não pode esquecer nunca na sua vida. Como nós falamos do conceito de Betânia, o que significa Betânia? Lugar sem valor, lugar desfavorecido. Isso pode representar muitas vezes a minha vida e a sua vida, o sentimento que você possa ter um dia de sentir que a sua vida é sem valor. Não sei se você já passou ou pensou um dia nisso. Com certeza todos nós passamos. E se não passamos, um dia nós vamos passar, porque os problemas vêm todo o tempo. E muitas vezes você pode ter pensado na sua vida, quem sou eu para Deus fazer alguma coisa comigo? Veja de onde eu vim, veja o que eu passei, veja todo o meu passado de marginalidade, de pecado, de podridão muitas vezes. Olha o lugar que eu estava. Uma vida cheia de pecados, eu tenho até vergonha de orar, de pedir alguma coisa para Deus. Será que Ele vai me ouvir mesmo? Muitas vezes você possa pensar, eu sou indigno de tantas coisas, eu sou insignificante, assim como era o conceito dessa cidade de Betânia, sem valor. Será que Deus mesmo se lembra de mim? Você poderia pensar todas essas coisas. Mas realmente eu queria dizer para você que isso é o diabo que coloca muitas vezes na sua vida, para te colocar para baixo, para te trazer um ambiente de desistência na sua vida, para você parar mesmo, para você pensar que isso é uma verdade na sua vida, e não é uma verdade. Ele quer colocar que você é incapaz, que eu sou incapaz, nós somos pequenos, sem valor, sem condições, indignos,
que Deus sequer nos ouve, Deus sequer pode perdoar o que nós fizemos, nem sequer se lembra de nós. Mas isso é uma mentira, repito, uma mentira que o diabo coloca na nossa vida, porque Deus nos ama. Deus quer ouvir você. Deus quer dizer para você que você tem valor, você é valoroso, valorosa. Foi por causa do teu pecado mesmo, que muitas vezes você diz, eu não tenho mais jeito, eu fiz muitas coisas erradas. Foi por causa desse errado seu que ele veio. Foi justamente por causa do pecado nosso, o nosso mal, a maldade do nosso coração, foi por causa disso que ele veio. Foi justamente por isso, pelo mal que nós temos, que nós fizemos e que nós somos. Mas ele veio com um projeto de nos purificar, de nos perdoar. Dizer que a partir do seu sangue, daquilo tudo que ele fez na cruz, nós começamos a nos tornar justos, os injustos se tornando justos por causa dele, não por causa de nós. E tem uma palavra para todos aqueles que se arrependerem, a uma mudança de vida e se achegarem a Deus, uma outra realidade pode começar a surgir na nossa vida, uma nova história a ser escrita. Mas nós precisamos ir até esse lugar e não acreditar nas mentiras que o diabo coloca todo dia nas nossas vidas. Entretanto, esse lugar, Betânia, sendo um lugar sem valor, que significava isso, talvez ela não fosse em todas as coisas, mas o seu nome, todas as pessoas que falavam, eu vou para Betânia, vou para um lugar sem valor, lugar desfavorecido. Só que Jesus passou nesse lugar. Jesus passou nesse lugar e por onde ele passa, como eu disse, há uma transformação, onde ele passava e onde ele passa hoje. Jesus transforma pessoas, como transformou a minha e a sua vida um dia. Jesus transforma lugares, ele desfaz decretos. Se existe uma palavra decreto contrária à vontade de Deus, ele desfaz na nossa vida. Ele faz o desconhecido, aquele desfavorecido, o improvável, assumir posições altas em Deus. Vemos tantas histórias. Ele faz do forte o que era fraco. Deus exalta aquele que realmente coloca-se em submissão e é humilde diante dele. Ele traz fé naquele que está abatido, que está triste. Ele muda a ordem natural das coisas, ele transforma destinos, queridos. Ele é especialista nessas coisas. Então, tudo que o diabo fala, ao contrário de tudo isso, não acredite. Não acredite, porque Deus tem algo especial. Eu queria falar algumas coisas que aconteceram em Betânia, para dizer que esse não era um lugar do desfavorecido ou sem valor. Assim como a sua vida não é, você não é alguém sem valor. Uma das coisas interessantes que aconteceu no lugar sem valor, como pode acontecer isso? João, no capítulo 1, do 26 ao 28, aconteceu algo interessante nessa cidade, que era uma cidade sem valor. Olha que interessante isso. Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava. Queridos, no lugar sem valor, Jesus chega, Jesus é batizado nesse lugar, próximo do Jordão, além de Betânia, próximo, naquela região, João batizava. Foi nesse lugar que era dito sem valor, desfavorecido, foi o lugar que Deus escolheu para o seu filho ir lá nesse lugar e ser batizado nessas águas. Foi nesse lugar que o céu se abriu e Deus revelou o seu amor ao seu filho, e nós sabemos a história, uma pomba desceu. A pomba é um sinal de simplicidade, a pomba é um sinal do Espírito Santo, a pomba é algo especial que nos diz também sobre acessibilidade. Nós sabemos que antigamente, no Antigo Testamento, sacrificavam-se animais, e aquele que não tinha, que era pobre, que era simples, poderia trazer uma pombinha, e a pombinha era suficiente já. Então, ou seja, o Espírito Santo veio naquele dia para dizer que todos têm acesso a Ele, é para todos, não é por classe social. Jesus veio para mostrar através do Espírito Santo que Ele é acessível,
Ele vem para as pessoas humildes, as pessoas que se colocam de humildes diante dele. E foi a partir desse momento do batismo, nós sabemos que o ministério de Jesus começou, e foi ali em Betânia, naquela região. E Betânia significa, como eu falei, lugar sem valor. E o Jordão, onde Jesus foi batizado, significa aquele que desce, ou seja, aquele que se humilha. Aquele que era o Filho de Deus veio e desceu ao Jordão, ele se humilhou, ele se fez homem naquele lugar sobre a vontade de Deus, e ele deu acesso a todos nós que éramos desfavorecidos e sem valor. Então, toda vez que você lembrar disso, e você se achar desvalorizado, lembre-se disso, e é que Jesus fez tudo isso para dizer que você e eu, para Ele, temos valor. Por isso não importa o que o mundo diz sobre você, não importa o que ele fale que nós somos, o que vale realmente é como Deus nos vê. E Ele nos vê através de Jesus, como se fosse um filtro na nossa frente. Nós talvez fôssemos pessoas sem valor, mas através da obra de Cristo, Jesus ficou na nossa frente. E quando Jesus nos olha, primeiro Ele olha a justificação que o próprio Jesus nos deu através da cruz. Amém? Outro fato muito interessante que aconteceu em Betânia, no lugar sem valor. Vocês lembram daquele jumentinho que Jesus entrou em Jerusalém com toda a honra? Foi também ali, Marcos 11, 1 e 2. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 dos seus discípulos: vão ao povoado adiante de vocês. Quando entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, o qual ninguém jamais montou. Desamarrem e tragam para mim. Uma coisa que mostra, que simboliza isso, esse fato, é a onisciência de Deus. Jesus sabe todas as coisas, querido. Ele conhece você, cada detalhe do seu coração. E Ele fala para os seus discípulos: vão lá naquele lugar, vai ter um jumentinho ali, vocês vão pegar. E é interessante que Ele mostra ali, a humildade. Ele poderia falar: vai ter um cavalo branco maravilhoso naquela chácara lá, você vai pegar, eu quero chegar bem alto, o maior que você tiver, o mais forte. Não foi assim. Jesus mostra a humildade: eu quero o jumentinho, pode trazer ele para mim. Mostra a sua autoridade também, que eles foram, pegaram e ninguém questionou nada. E o domínio de Deus que fala ali, que era um jumentinho novo, era chucro ainda, e Jesus tinha o domínio sobre ele. Jesus, através disso, ele estava cumprindo uma profecia de Zacarias 9:9, 600 anos antes, que diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado em um jumentinho. O jumentinho é um símbolo de uma vida simples. Jesus quer para nós uma vida simples, pacífica. É o animal do pobre, o jumentinho. Ele é resistente ao trabalho, ele aguenta bastante peso. É assim que nós temos que ser também. Trabalhadores, aguentar peso muitas vezes, às vezes muito peso. Conseguir andar longas jornadas e aguentar firme. Não é um animal de guerra, com certeza não é. Jesus é pacífico, Ele não veio para mostrar que Ele era um grande guerreiro vitorioso, não, o senhorio dele era diferente. Ele nem veio para alimentar a sua vaidade. Quem que vai querer se mostrar vaidoso entrando com um jumentinho em algum lugar? Então Jesus mostrou que o seu reino era simples, e Ele veio com outro propósito. Uma terceira coisa que aconteceu em Betânia, bem famosa, nos púlpitos, João 12, 1 ao 8, fala de um jantar que Jesus foi convidado em Betânia, na casa de um homem chamado Simão o leproso. Era 6 dias antes da Páscoa, ele convidou Jesus: vamos à minha casa. Era o Simão, o leproso, talvez era um ex-leproso, porque se ele estivesse doente, ele não o convidaria, não tinha ninguém perto dele, estaria em um leprosário. Provavelmente Jesus foi a pessoa que curou ele, não fala na Bíblia, mas provavelmente seja esse mesmo. Ele estava, talvez, feliz, e ele convidou, e fala que uma mulher chamada Maria entrou nesse lugar, quebrou um vaso de alabastro com o mais puro nardo, um perfume muito
caro, e ele quebrou e foi derramado sobre Jesus. Nós sabemos a história, os discípulos ficaram horrorizados, não gostaram daquilo, principalmente Judas, que tinha outras intenções. Os discípulos ficaram horrorizados, mas produziu em Jesus uma emoção muito forte, uma emoção profunda. Porque para o próprio Jesus, aquilo tinha que ser feito pelos seus discípulos, pelas pessoas que entendiam quem ele era, o que ia acontecer com ele, estava próximo da sua morte. E aquela mulher, ela sentiu o que nenhum discípulo próximo dele sentiu. E por causa disso ela foi honrada, né? Em Mateus 14:9 diz que aquele gesto dela, Jesus falou que aquele gesto, a atitude amorosa que ela teve, seria lembrado por todo o mundo, em todos os tempos. Aonde o evangelho fosse pregado, ela seria lembrada. E hoje nós estamos lembrando dela aqui também. Assim como Jesus falou que seria. Porque, queridos, era comum nas casas, as pessoas chegavam sujas muitas vezes, lá não tinha desodorante, não tinha tanta água assim, não era tão fácil. As pessoas ganhavam quando elas chegavam, né? Quando elas chegavam nessas casas, era, né, como cortesia, uma gotinha de um perfume, para se sentirem melhor ali. Mas o gesto dessa mulher foi extravagante. Ela fez muito mais para o Messias. E essa palavra Messias significa ungido. Então ela ungiu o Messias, ela ungiu o Rei, ela ungiu Jesus, ela entendeu. E aquele perfume era muito caro, dizem, né, as histórias que realmente era o salário de um ano inteiro naquele perfume, e ela quebrou ali, e ela deu o seu melhor. Como nós temos dado, como tem sido a minha e a sua adoração a esse Jesus, a esse Messias? Ela deu o seu melhor, o seu maior valor, tudo que ela tinha de mais precioso, ela falou, eu quero entregar para Ele. Foi uma adoração pública, um gesto sem medo de expor um sentimento, e ela fez ali. Será que nós temos exposto completamente, extravagantemente o nosso sentimento ao nosso Deus? Foi um amor ali sacrificial, ela não deu qualquer coisa, ela não foi ali para dar qualquer coisa para Ele, ela queria dar tudo que ela tinha por gratidão. Foi um gesto generoso, pessoal, sem medo. Esse é o amor verdadeiro. Essa forma de expressar a adoração é a forma que Jesus amava. Amou tanto que Ele falou, não podemos deixar de contar essa história nunca na vida. Por quê? Porque talvez essa seja a adoração que Ele quer de mim e de você. Não é essa adoração nossa, muitas vezes ali acanhada. Adoração medrosa, adoração que vão pensar de mim. O que eu tenho feito? É a adoração que Jesus faz questão de ser contada, de ser reproduzida, de ser replicada, de ser copiada. Essa é a adoração que Ele quer. Tem uma frase que eu anotei, eu achei bem interessante. O amor verdadeiro é aquele que, após dar tudo, só lamenta não ter mais nada para dar. O amor verdadeiro é aquele que, após dar tudo, só lamenta não ter mais nada para dar. E essa mulher fez isso. Ela não estava buscando holofotes, não queria aplausos de todos, tanto é que ela foi rejeitada naquele lugar pelas pessoas. Ela nem recuou também na hora que ela foi criticada, ela não desistiu. Muitas vezes na sua adoração, muitos podem criticar a sua forma de adorar, mas não desista das críticas das pessoas aí fora ou aqui dentro. Ela só buscou agradar o Senhor, e esse é o motivo da nossa vida. O amor extravagante, querido, é aquele que excede o que é normal, é aquele que faz além, faça mais, faça algo que constranja, que seja constranger sua vida, a vida dos outros, mas mais faça tudo para adorar esse Deus, dê o seu melhor. E é interessante que ela fez isso no momento certo. Se ela fizesse em qualquer outro lugar, talvez não tivesse tanto impacto para Jesus, mas aquele era um momento especial, próximo, né, do dia que Jesus ia ser crucificado. Então ela fez no momento certo, mas quantas vezes nós deixamos de fazer o certo tardiamente? Quantas pessoas pensam, eu vou adorar dessa forma, pastor, um dia.
Eu vou servir essa igreja um dia. Eu vou amar aquela pessoa que eu não amo um dia. Eu vou perdoar quem não perdoa. Eu vou dar perdão um dia, mas agora não. Muitas vezes, queridos, é tarde. Ela acertou o momento exato. Aquela mulher foi exata naquilo. Ela discerniu honrar a Deus antecipadamente. Por favor, olhe o seu coração, olhe para dentro da sua alma, o que precisa ser feito agora, não pode ser feito depois, talvez não dê tempo mais. E o tempo é hoje, o tempo é agora. Por isso Maria ficou na história, talvez seja isso. Talvez seja por causa disso, e esse fato aconteceu em Betânia, lugar sem valor, lugar do desvalorizado. Essa mulher foi valorizada por Deus nesse lugar. Outra coisa que aconteceu nesse lugar foi a ressurreição, que nós cantamos até hoje, né, de sair, né, do lugar de Lázaro, que era irmão dessa Maria. João 11, 1-3. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E a Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, com perfume, né? E ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Veja que fantástico, querido, isso. Betânia, nesse lugar do desvalorizado, desfavorecido, sem valor, era o lugar onde morava um amigo de Jesus. Aí fala ali que ele amava. Jesus amava Lázaro. Jesus ama você. Jesus me ama. Nós somos amigos dele. Foi o lugar onde Jesus veio poderosamente com o seu favor, valorizando pessoas individualmente, mas conta a passagem que Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, estavam muito tristes. Lázaro tinha morrido e sepultado faz 4 dias. Jesus tinha sido avisado, Jesus não chegou. João 11, 21, disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta estava desesperada, falando: se você tivesse chegado antes, não teria acontecido isso, Jesus. Por que você chegou agora? Só agora. Querido, Jesus nunca tarda. Ele nunca chega atrasado. Jesus nunca falha. Ele nunca perde a hora. Ele nunca perde a noção do tempo. Ele nunca perde o controle, querido, da nossa vida. Jamais. Não esqueça disso. E no versículo 35 fala que Jesus chorou naquele lugar. Mas em João 11, 25, um pouco antes, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus trouxe uma palavra de conforto àquelas mulheres que estavam desesperadas pela perda do irmão. Mas fala ali que Jesus chorou, um sentimento humano veio naquela hora em Jesus. Ele começou a sentir aquele choro de todos ali, de dor e uma emoção que demonstra a humanidade dele. Apesar de ele ser Deus, ele era homem, e Lázaro é o seu amigo. Ele sabia que aquelas pessoas também o amavam. E para mim, Jesus chorou naquele momento, porque ele sabia que estava próximo sua ida, mas não era por causa disso. Mas Jesus chorou porque ele sentiu o que as pessoas sentiriam quando ele também partisse. Sofreriam daquela forma, o tanto que eles sofreriam, porque sabiam que eram pessoas que o amavam. Talvez seja por causa disso que depois de 50 dias ele mandou o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso amigo eterno. Como eu sempre falo, que um dia ele me falou que ele era o amigo eterno e que nunca nos deixaria. Sabe, queridos, as crises são inevitáveis na nossa vida. O amigo de Jesus, Lázaro, ficou doente. As crises também podem piorar. Lázaro morreu, o amigo de Jesus morreu. Nós vamos passar por perdas, vamos passar por luto. Você vai passar por prejuízo, eu vou passar, todos nós passaremos por tudo isso. As crises podem trazer angústia na nossa vida, muitas vezes trazem, nós pedimos um milagre e ele não chega.
Nós oramos e parece que não acontece nada, nós pedimos alívio, mas parece que vem, que o peso aumenta. Nós queremos subir, mas parece que nós afundamos. Independente de tudo isso, dos mistérios do amor de Jesus e do mistério do sofrimento do homem aqui na terra, um dia talvez Deus nos conceda explicações, mas Ele não promete para nós essas explicações. Jesus poderia curar Lázaro à distância, com uma palavra, mas Ele achou por bem não. Ele tinha propósitos com aquilo. O fato de nós sermos amados por Deus, isso não nos dá imunidade especial contra as mágoas e as dores da nossa vida. Marta e Maria fizeram algo certo, buscaram na pessoa certa. No momento da angústia, da crise na sua vida, não erre a quem buscar, seja certeiro, busque aquele que pode todas as coisas, que é o próprio Jesus. E elas souberam em quem buscar, elas buscaram em Deus. Mas não busque sempre ter suas respostas atendidas. Deus tem sempre o melhor para a nossa vida, mesmo que não seja o nosso melhor. Deus o Pai amava Jesus ou não? Sim ou não? O Pai amava o Filho, mas mesmo assim, por amor, Deus permitiu que Ele morresse na cruz, em nosso lugar, por um propósito efetivo, que era a minha e a sua vida. Deus nunca demora, Deus nunca falha, nunca pega Ele de surpresa, Ele não tem plano B. Jesus sempre tem o plano A. Se aconteceu algo errado na sua vida, falou, não, foi o contrário daquilo que Deus queria, não. Aquele era o plano A de Deus para a sua vida, para a minha vida. Porque em tudo que Deus faz, há um propósito, e Ele cuida de nós. Entretanto, no texto de João 11:17, fala que ao chegar, Jesus verificou que Lázaro tinha morrido há 4 dias. E agora? Será que Jesus perdeu a hora de novo? Com certeza não. E Jesus chega diante daquela pedra onde Lázaro estava sepultado. Ele fala, removam a pedra. E fala que ele fala para Deus, fala, Pai, obrigado porque você sempre me ouve. Vai acontecer algo tremendo daqui a pouco. E eu já sei que vai acontecer, porque você sempre me ouve. E de repente ele fala para o morto há 4 dias, Lázaro, sai para fora. Saia para fora. E Lázaro vem e assusta todo mundo, andando com aqueles panos no rosto. Lázaro significa Deus vai ajudar. Deus chegou atrasado? Não. Ele nunca chega atrasado e veio ajudar Lázaro, o seu amigo, trazendo o seu poder e a sua glória naquele lugar, deixando todos alvoroçados, felizes. Algo interessante acontecia naquela época de Jesus, os judeus acreditavam, queridos, que uma pessoa podia ressuscitar até 3 dias de morte. Será que Jesus não foi certeiro nisso, para ensinar mais para eles, aqueles homens fariseus, incrédulos? Jesus chega no 4º dia, o impossível acontecendo. Esse é o nosso Deus, onde o homem fala, até aqui, ele vem, não, eu posso mais. Onde ele fala, não, você não vai chegar, Deus fala, você vai chegar sim. Você não é nada, você é alguém sem valor, você não vai ser nada. Ele fala, eu vou te colocar em altos lugares, para a minha glória. É assim que esse Deus faz, porque Ele é Deus, Ele nunca erra. O seu plano sempre é o plano A, nunca há plano B, e Ele nunca perde o controle, querido, das coisas. Jesus queria mostrar ali que a morte estava naquele lugar, mas não era a última palavra, porque aquele que é o dono da vida e da morte estava chegando no lugar, em Betânia, o lugar dos desfavorecidos, no lugar sem valor. E também uma outra história que aconteceu nesse lugar, a última história dessa parte, diz que em Lucas 24, 50 e 51, diz assim, então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Jesus pegou todos os seus discípulos e levou para lá.
Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou dele e foi levado para o céu. A ascensão de Jesus aconteceu em Betânia, gente. Jesus escolheu o último dia, o último encontro com os seus discípulos naquele lugar. Jesus marcou com eles aquele encontro para mostrar para eles que Ele era o Deus, que Ele era o Deus que dizia que Ele vinha, mas um dia Ele iria voltar ao Pai, e antes de assentar no trono, Ele saiu daquele lugar de Betânia até o céu, para que um dia volte. Nós não sabemos se vai ser nessa direção, talvez, fala que vai entrar pela porta dourada, né, pastor Fábio? Que é naquela direção, a porta dourada está aqui no muro, aqui está o monte, e aqui atrás está Betânia. Talvez no mesmo lugar que ele foi, seja o lugar que ele volte para entrar em Jerusalém. Com o que Jesus mostrava, queria mostrar, se algum dia você se achar pequeno, como Betânia, sem valor, olhe para cima. Olhe para mim, eu te valorizo. É meu o seu valor. É Deus que te dá o valor, não são as pessoas, nem as palavras, nem sua história. Não é da onde você veio. Tem um texto muito interessante, 1 Samuel 2,8, fala assim: levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer exaltar entre os príncipes. Ele levanta o pobre do pó, e desde o monturo é o lugar do lixo. É o lugar onde as coisas insignificantes e velhas estão. Deus nos levanta desse lugar e Deus nos coloca em lugares aonde Ele quer colocar. E é interessante, como eu falei, Jesus tem os olhos e o coração assim muito para as pessoas que são desprezadas. Jesus parece que tem uma atração especial por essas pessoas. E Deus acha essas pessoas e eles a encontram tantos pelo mundo. Pessoas que se acham indignas e desprezadas e eleva elas assentado como príncipes em lugares altos. Tira do monturo, né, do lugar do lixo e eleva essas pessoas. Só Deus faz isso. Mas muitas vezes nós somos os eleitos do Senhor e também nós nos sentimos indignos. Os eleitos se sentem dignos como estar nesse lugar, mas Deus diz hoje para você que Ele não quer você lá mais, neste lugar. Ele quer te tirar da onde você acha que você está. Esse não é o lugar definitivo, não foi para esse lugar onde você está que Deus te colocou. Há uma história que Deus quer recomeçar a partir de agora na sua vida, então decida sair desse lugar. Muitas vezes nós vivemos num mundo, num lugar onde nós vivemos nesse lugar difícil, muitas vezes porque nós nos acostumamos a estar nesse lugar, mas Deus diz que não quer que você se acostume, porque não é o lugar que Ele fez para que você esteja. Ele te coloca no lugar dos príncipes, porque Ele é o rei. E Deus é especialista, querido, em fazer isso. Deus é especialista em nos achar. Ele é especialista em nos encontrar nos mais difíceis lugares da nossa vida, nos resgatar daquela situação atual que nós nos encontramos para trazer para perto dEle. E quando nós estamos perto dEle, Ele quer transformar essa nossa vida para nós vivermos o melhor, algo melhor daquilo que Ele tem para nós, mas vivemos isso ao seu lado. Longe dEle nós não vamos viver isso. Não tem como vivermos afastados, distantes desse Deus e achar que nós vamos viver nesse lugar de príncipes. Deus quer colocar você nesse lugar. Mas decida sair da onde você está e dizer: Jesus, eu quero sair daqui. Nós sabemos a história do rei Davi. Naquilo que Davi não pecou, ele foi muito parecido, ele com
com Cristo, e isso nos tipificava, nos levava a Ele. Não é uma tipificação, mas é porque ele era um homem segundo um coração de Deus. E Davi tinha um amigo, que era filho do rei Saul, chamado Jonatas. E Jonatas, obrigado. E Jonatas era seu melhor amigo, e eles fizeram uma aliança de amizade em 1 Samuel 20:17, falando que eles seriam amigos eternos. Está aí uma aliança forte entre os dois, e Jonatas teve um filho chamado Mefibosete. Mefibosete não se sabe o significado direito, mas segundo os estudiosos, diz que é algo vergonhoso. Mefibosete significa algo que causa vergonha. E Mefibosete é de uma linhagem real, seria um príncipe, estava sendo levado para isso, essa seria a ordem natural, neto do rei Saul. Mas, entretanto, quando ele tinha 5 anos, receberam a notícia que o seu pai Jonatas e seu avô Saul morreram em guerra, em batalha. E a babá dele, quando ele tinha 5 anos, ela ficou desesperada, porque ela imaginou, se os filisteus venceram o rei, eles vão vir para cá e vão matar todo mundo. Então, a sua babá pegou ele com 5 anos e saiu correndo, e alguma coisa aconteceu, pularam algum muro muito alto lá, e não sei, ele deve ter feito um entorse com fratura nos pés, e sarou assim. E Mefibosete, aquele que seria um príncipe, ele tinha deformidades, ele era aleijado dos 2 pés. E ele foi levado para uma cidade chamada Lodebar. O que significa Lodebar? Lugar de miséria, sem pasto e de sequidão. Veja só que parecido, Betânia, lugar desprovido, Lodebar, lugar de miséria, sem pasto. Esse era o significado dessa cidade, e literalmente ela era assim. Os estudiosos dizem que era uma cidade muito seca, não crescia nem capim nessa cidade. Para chegar água, tinha que vir água a 37 quilômetros por dutos que eles faziam. Você imagina os dutos da época, né? Como que a água chegava? Que demora seria? Como que ela chegava ali? Talvez toda suja, vinha pouca água, eles não tinham muitos recursos, era uma vida de muita miséria naquele lugar. O príncipe estava morando ali, vivia ali. Talvez sua infância, com certeza, foi totalmente diferente das outras crianças. Ele não conseguia nem correr, nem andar, era aleijado das 2 pernas. Então a miséria estava instalada na vida dele, talvez ele se sentisse impotente também, se sentisse inútil, indigno, impossibilitado. Mas graças a Deus pela palavra de Deus e pelos homens que Deus coloca para ajudar a nossa vida, né, queridos? Tantos homens vêm no momento difícil e nos ajudam, e isso que o rei Davi, que era rei já, fez, 2 Samuel 9, do 1 ao 11. 25 anos depois, Davi era o rei, e ele se lembrou daquela aliança que nós lemos ali, que Davi tinha com o pai desse menino, que era Jonatas. E ele procurou saber com um dos seus súditos, Ziba, que também era um dos súditos do rei Saul, se existia alguém da casa de Saul ou de Jonatas, que ele pudesse agir com bondade e a bondade de Deus. E esse Ziba falou, tem sim, tem um menino, filho do Jonatas, lá em Lodebar. Ele é aleijado dos 2 pés. Davi fala, manda chamar ele, eu quero falar com ele. Eu quero vê-lo aqui. Querido, alguém esquecido, inválido, sem perspectiva, sem esperança, muitas vezes essa é a minha e a sua vida. Estamos sem esperança, se sentindo atados, talvez aleijados, como que aleijados, sem poder nos movimentar, porque um príncipe aleijado, ele na época não servia para muitas coisas, porque eles eram criados para a batalha. Muitos filisteus, eles entravam nas terras inimigas e outros povos, eles amputavam os seus polegares e os seus dedões do pé, porque assim você não tem tanto equilíbrio e você não consegue segurar a espada sem o polegar, ela fica fraca. Mas esse não precisava fazer nada, ele já era um aleijado. E o próprio rei manda chamar ele, 2 Samuel 9:7. Provavelmente ele chegou com muito medo, ele se ajoelha diante do rei Davi. Davi fala para ele, não tenha medo, disse Davi.
Pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertencem ao seu avô Saul, e você comerá sempre na minha mesa. Meu Deus! Alguém esquecido, sem valor, sem motivação, inferior, pensando que não seria nada e não seria mesmo, se não fosse pela intervenção de um Deus. Então eu queria dizer que Deus te encontra onde você está. Não importa quão difícil é a sua situação, não importa o quanto você está sofrendo, Deus está olhando por você. E vai chegar um dia que Ele vai te chamar pelo seu nome, vai trazer para a sua presença, não tenha medo. Ele vai restituir tudo aquilo que é seu, Ele vai te chamar para sentar na mesa com Ele. É isso que Deus faz, e Davi usou da sua extraordinária generosidade sobre Mefibosete, assim como Deus faz conosco, querido, com a sua maravilhosa graça. Deus nos encontra para transformar a nossa história. Por amor ao seu amigo Jônatas, por amor a ele, Davi restitui tudo o que pertencia, e ele passa a comer na sua mesa, e ser assim como os seus filhos, juntos ali. Alguém que estava esquecido, inválido, alguém que só esperava morrer. Deus traz a esperança. Deus traz de novo a esperança. Não perca a sua. Tenha em mente, querido, onde quer que você esteja, o Senhor está te vendo e Ele vai transformar a sua história. A sua vergonha será transformada em dupla honra. Por causa da nossa aliança com Jesus, por causa da nossa aliança com o nosso amigo, Jesus. Por causa disso, Deus nos chama hoje, nos tira do local que nós estejamos, local de desespero na nossa vida, e nos oferece uma mesa farta. Não queira viver nesse lugar, em Lodebar. Jesus, o próprio Deus, quer te ver sentado nessa mesa como um filho, usufruindo de tudo aquilo que Ele tem, e não é pouco. Deus tem mais para nós, e por amor de Jesus, que morreu por nossos pecados, Deus nos chama e nos tira de Lodebar, lugar de miséria, daquele mundinho que muitas vezes eu me acostumo estar. Ele não quer te ver nessa acomodação, querido. Lodebar é um lugar de acomodação, de derrota, de desistência. Deus não te fez para ser um derrotado, ou se sentir, ou fazer autocomiseração com você, ou se autopunir, se autoflagelar. É isso mesmo que tem para mim, é só isso que me resta. Não é isso que te resta. No lugar de mediocridade Ele não quer te ver, nem lugar de inércia, nem de medo, nem de frustração, nem de falta de perspectiva, nem lugar de desesperança. Não é esse o seu lugar. Deus te chama, querido. Deus quer visitar. Deus quer te visitar onde você está. Jesus fez questão de passar por esses lugares, e por isso que eu quis colocar nessa ministração, locais e essas pessoas, para mostrar para elas, que aquelas que se sentiam sem valor, que quando Ele chegava, Ele passava, Ele transformava. Os desvalorizados eram valorizados. Aquele lugar que não tinha nada, que era seco, Deus transforma em um oásis. Então não é pouco o poder que o nosso Deus tem para transformar toda e qualquer situação. Isso é uma descrição de uma história para mostrar o poder desse Deus. Não existia esperança para ninguém, para nenhum lugar, nem para nenhuma pessoa. Mas quando Jesus passa, Ele transforma tudo isso. Jesus era um dos seus lugares prediletos, estar nesse lugar de Betânia, um lugar sem valor. Mas quando Ele passou com seus discípulos, era o lugar predileto, onde Ele gostava de estar, e fez milagres, e Ele gostava de voltar. Deus gostava de voltar nesse lugar. Por isso, querido, se você em algum momento da sua vida se sentir sem valor, lembre dessa história, lembre dessa passagem, lembre daquilo que Jesus fez.
Lembre que Jesus, se está um tempo difícil na sua vida, Jesus vai passar aí onde você está. Deus vai passar por Betânia, se o seu lugar é Betânia. Mas se o seu lugar é Lodebar, lugar de miséria, mais profundo de sequidão, Ele também vai mandar um anjo dele passar e te chamar pelo nome. Você não vai ficar mais nesse lugar. Esse lugar não é o seu ponto definitivo, não é o seu último lugar. Jesus tem algo maior e especial, algo que vai permanecer. Jesus é o nosso socorro, é a satisfação da nossa vida, é a esperança, é a cura e é o milagre. Se o louvor puder subindo já. Então Jesus veio para mostrar, querido, para mim e para você, que o nosso valor não está na nossa posição, muito menos no lugar que nós nascemos ou crescemos, não está no histórico familiar nosso, a nossa classe social, nem quando nós estudamos ou deixamos de estudar, nem o que as pessoas dizem ao nosso respeito. Jesus diz, assim como Ele escolheu Betânia, o lugar do desfavorecido e sem valor, um lugar especial, fez dele um lugar especial no seu ministério, assim como Deus, através de Davi, fez um lugar de Lodebar, um lugar seco, miserável, de sequidão, e demonstrou da sua graça e da sua misericórdia. Assim Ele quer demonstrar isso pela mim e pela sua vida hoje. Deus nos comprou, querido, com um alto preço, preço de sangue, algo que o mundo não poderia fazer por você. Só Jesus poderia fazer o que Ele fez, e Ele fez. Ele não desistiu, Ele não desiste de nós. E esse mesmo Deus que fez tudo isso, que passou por todas essas coisas, hoje Ele quer transformar a nossa vida. Jesus veio não para fazer pouca coisa. Jesus veio para transformar o mundo, para trazer a esperança onde nunca houve esperança. O seu problema é muito pequeno, querido. A sua luta é muito pequena para o tamanho do seu Deus. O nosso Deus é muito maior que as nossas derrotas. Está muito além das nossas lágrimas, do nosso choro. Toda vez que o sentimento de solidão, de esquecimento, de frustração chegar na sua vida, a palavra tem um consolo, diz que Ele jamais nos deixará. Fala, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Nós servimos um Deus real, um Deus fiel, e aí Ele se levante desse lugar como um vitorioso, como um guerreiro, como saindo de um lugar de miséria, de sequidão, porque Jesus está vindo ao seu encontro. Ele vai passar na sua vida, Ele está chegando até o seu coração, Ele está regando a sua alma, transformando tudo aquilo que estava perdido em algo transformador, que vai escrever um novo tempo, com certeza, uma nova história que Ele sempre tem para mim e para você.